Boa tarde, pessoal. Aqui estou me preparando para gravar hoje um conteúdo muito bonito. E isso foi atendendo a um pedido de uns amigos meus, pernambucanos, fanáticos pelo um grande clube de futebol do Recife. E hoje, pessoal, vou contar a história do clube mais popular de Pernambuco, que tem a sua maior torcida, uma verdadeira multidão. Esse time teve a façanha de levar ele disputando a Série C, uma das últimas divisões do futebol nacional, e conseguiu levar 70 mil pessoas no estádio. Eu estou falando, pessoal, do time de três cores, ou o tricolor pernambucano, ou ainda como é chamado pelos jornalistas do Brasil, o Santinha, o Santa Cruz de Recife. No dia 3 de fevereiro de 1914, o futebol naquela época, pessoal, era só para elite. E foi na época que o Charles Miller trouxe a bola da Inglaterra para o Brasil, e foi onde foi iniciando o futebol no Brasil, que era uma grande novidade. Naquela época, pessoal, só alguma elite que jogava futebol em todo o Brasil, já que foi recém-criado e não era esporte para os pobres. Na época, o futebol em Pernambuco era só para os açucareiros ou usineiros, como era chamado, e os britânicos, que eram aquelas pessoas ingleses que viviam em Recife. E lá, entre essas elites, praticava-se o futebol. Mas 11 garotos teimosos compraram uma bola e foram em frente à igreja de Santa Cruz, num bairro de Recife. Em frente à igreja, eles montavam umas travezinhas e iam praticar futebol. A classe média chamava a polícia e dizia que eram 11 maloqueiros delinquentes que estavam jogando futebol em frente à igreja, e assim ele sofria várias ameaças da polícia, tudo, mas não tinha jeito. Você sabe como é garoto, não tinha jeito. Ele pegava a bola e não tinha outro espaço, e ia jogar bola de frente à igreja de Santa Cruz. Pois foi nessa época que eles, inconformados por causa da repressão da população do bairro ou da polícia que expulsava eles dali, da frente à igreja, eles fundaram o primeiro, em vez de ser um time amador, eles formaram uma diretoria e formaram o Santa Cruz, já que era em frente à igreja de Santa Cruz que eles jogavam. Então o nome foi por causa da igreja. E esses 11 garotos formaram a diretoria, e ainda na época existia um clube amador no bairro, que era o clube mais forte da época do futebol amador. E os garotos, com esse time, disse que era um time de alta categoria no futebol amador, ganhava de todo mundo. E esse outro time fez um desafio para os garotos enfrentarem eles. Primeiro jogo, os garotos fizeram 5-0 no time que era tido o bambambam do bairro. O time pediu a revanche e porque queria jogar de novo, mas o artilheiro do time do Santa Cruz não podia jogar. Aí botaram para jogar de novo, o substituto fez 6 e foi 9-0. Então ganhou a primeira e ganhou a segunda. Ainda em 1915, o clube entrou para uma espécie de liga pernambucana de futebol, onde o que hoje vem a ser a federação. Aí foi disputado o campeonato, no caso já da federação. E
o Santa Cruz só veio conquistar o primeiro título alguns anos depois, o título de futebol pernambucano. Mas esse time, pessoal, tem uma história incrível. Nos anos 70 e 80, fez muito sucesso, era um dos maiores clubes do Brasil. E conseguiu, pessoal, ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro. Conseguiu ganhar do Palmeiras, que era chamado na época, nos anos 70, Academia. E no Parque Antártico, quando era o antigo estádio do Palmeiras, o Santa Cruz de Recife ganhou do Palmeiras de 3-2. Foi o primeiro clube do Nordeste a vencer um futebol do eixo Rio-São Paulo. Foi o primeiro clube a vencer, foi o Botafogo, que na época era também um dos maiores clubes do país. E o Santa Cruz conseguiu ganhar. Ainda nessa época, a seleção brasileira veio fazer uma excursão no Nordeste. Fez 5-0 no Sport de Recife. Ganhou outros clubes aí da região Nordeste, tudo de goleada. Mas quando pegou o Santinha, perdeu de 3-2. O Santinha, como é chamado pelo jornalista. Mas é o grande Santa Cruz de Recife. Um clube com uma tradição enorme, que fez todo esse sucesso no país. E hoje, pessoal, dá até dó de ver o time jogar. Com diretorias corruptas que ao longo dos tempos não souberam levar esse gigante em frente. Hoje, esses dias eu vi falando que o Bahia fez um acordo, tipo de uma SAF, com o Grupo City. E o Santa Cruz de Recife, eu acho que essas empresas deviam se interessar, pois é uma camisa com uma tradição enorme, uma torcida monumental, a maior de Pernambuco, sem dúvida. E sem contar, pessoal, que com uma tradição muito grande, ao longo de sua história, o time tem 31 títulos. Foi fazer uma excursão ainda nos anos 70, no exterior. E nessa viagem ao exterior, o time voltou com, na época, chamada a Fita Azul. A Fita Azul era dado ao clube campeão desse tal torneio, dessa tal excursão. E nessa excursão, o Santa Cruz ganhou do Paris Saint-Germain da França e ganhou da seleção da Hungria, que também participava. E por isso, o Santa Cruz ganhou a tal Fita Azul. Era uma honraria ao clube que ganhasse esse torneio, essa excursão pela Europa. Então, faz parte da história do querido Santa Cruz, ou tricolor pernambucano. Pessoal, esses clubes do Santa Cruz foi o primeiro clube do Nordeste a aceitar que um negro jogasse. O negro se chamava Lacraia. E foi também um dos maiores ídolos, que faz parte da sua galeria dos maiores ídolos do Santa Cruz. Entre os maiores ídolos está Lacraia, Tará, Givanildo Oliveira, que foi que jogou no Corinthians, Rivaldo, jogador campeão mundial pela seleção brasileira, com grandes títulos por grandes clubes do Brasil, Palmeiras, Corinthians, Ricardo Rocha, pessoal, também campeão mundial pela seleção brasileira, faz parte da galeria de ídolos do Santa Cruz de Recife. O maior artilheiro do Santa Cruz, para aqueles que não conhecem, foi Betinho. Betinho chegou a fazer 98 gols jogando pelo tricolor pernambucano. Esse foi o maior artilheiro da história. Nos confrontos diretos entre Santa Cruz e Sport, Santa Cruz e Náutico, o tricolor pernambucano, por incrível que pareça, leva uma ampla vantagem. Essa história linda e maravilhosa do grande Santa Cruz. O seu estádio, pessoal, é o maior estádio de Pernambuco.
José do Rego Maciel, ou conhecido como os pernambucanos gostam de chamar o Mundão do Arruda, que é um estádio enorme, embora seja um estádio antigo, mas com uma capacidade. Hoje que os estádios tiveram que reduzir a sua capacidade, na época ele cabia mais de 100 mil pessoas, hoje é em torno de 70 a 80 mil lugares, mas ainda é o maior estádio de Pernambuco. O Mundão do Arruda, como é carinhosamente chamado pela sua imensa torcida. Tá aí, pessoal, a história do tricolor pernambucano. Eu espero que quem for fã faça o seu comentário, dê aquele likezinho, pessoal, para que o YouTube reconheça que o vídeo é bom e, de preferência, se inscreva no canal Família Barros Oficial para que dê uma força ao canal. Tá aí, pessoal, a história maravilhosa. Isso foi atendendo a uns amigos meus aqui na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco, o meu amigo Mike e o meu amigo Pastor. A história do Santa Cruz de Recife. Tá aí, tudo de bom. Se inscreva no canal, dê aquela força. Valeu. Valeu, pessoal, tudo de bom.